Fala moçada, tudo beleza? Professor Blimanário com a nossa galera do Estratégia Concursos, passando com vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de sequências lógicas, trazendo questões da banca FGV para a gente dar uma treinada. Vem comigo, dê uma olhadinha no primeiro enunciado que eu separei para vocês nesse bloco. Prova aplicada aí no fim do ano de 2019, concurso da Prefeitura da cidade de Angra dos Reis. A sequência a seguir é formada pelas letras de Angra dos Reis, nessa ordem, com as letras todas juntas. Então ele coloca lá na sequência, Angra dos Reis, Angra dos Reis, Angra dos Reis. O que ele está querendo saber de vocês aí é qual que é a centésima letra dessa sequência. Bem, questãozinha clássica que vai tratar da parte de ciclos, certo? Quando a gente tem essas questões que envolvem ciclos, o grande segredo é você identificar quantos elementos compõem o ciclo e numerar os elementos desse ciclo de 1 até 0. Vamos dar uma olhadinha então aqui primeiro, qual que é a quantidade de elementos que nós temos aqui dentro desse ciclo. O próprio enunciado sugeriu, né? A sequência é formada pelas letras de Angra dos Reis, nessa ordem e com as letras todas juntas. Então ele meio que já cantou para vocês aí qual que teria que ser o padrão que a gente iria perceber, ok? Então aqui, olha, Angra dos Reis, a gente tem aqui, ó, Angra dos Reis, aqui, beleza? E aí o que eu vou precisar que vocês percebam então? Angra dos Reis, ó, de novo, Angra dos Reis, e por aí vai. O que a gente vai ter que ficar atento aqui, então, é o seguinte. Para eu chegar na centésima letra, eu sempre falo com vocês, a gente não vai aqui se aventurar a ficar escrevendo letra por letra até chegar na centésima, certo? Por isso que é legal a gente identificar qual que é o ciclo, quantos elementos compõem esse ciclo, porque a partir disso, como ele quer saber qual é a centésima letra, basta que a gente pegue o 100, divida pela quantidade de elementos que nós temos dentro desse ciclo e que a gente faça ali a interpretação do que vai representar o quociente e o que vai representar o resto. Então a primeira coisa, esse ciclo aqui, Angra dos Reis, acaba sendo composto por quantas letras? Conta aí comigo, olha, Angra dos Reis nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras, perfeito? Qual que é o meu combinado com vocês? Essas questões que tratam de ciclos, a gente vai numerar de 1 até 0, por que não de 1 até 12, Brunão? Você não numera de 1 até 12, porque como você vai ter que fazer ali uma divisão do 100 pelo 12, a gente nunca vai encontrar numa divisão por 12 o próprio resto 12. Lembra que eu sempre falo com vocês o seguinte, aquele último elemento do ciclo ali, que é a letra S, né, de Angra dos Reis termina sempre com S. O último elemento do ciclo, essa letra S, é sempre um número múltiplo de 12 nesse caso. Você vai perceber que a letra S está na 12ª posição. Eu tenho uma letra S que fecha o segundo ciclo na 24ª posição. Eu teria uma letra S que fecha o terceiro ciclo na 36ª posição. Essas posições, 12, 24, 36, esses números são todos múltiplos de 12. Então eles sempre vão deixar resto 0 numa divisão por 12. Então por isso que o esquema, independentemente de quantos elementos nós tenhamos dentro do ciclo, o esqueminha é sempre numerar de 1 até 0. 0, divisões, né, exatas, divisões com resto 0, indicam situações em que a gente teria ciclos completos, fechamento de ciclo. Então aqui, basta você pegar o 100, dividir por 12, interpretar o quociente e dar uma olhadinha no resto, que vai ser o que vai decidir o nosso exercício. Então me ajuda aqui, olha para cá. Pega o 100 e vamos dividir por 12, ó. 100, se você for dividir por 12, 100 dividido por 12 vai ter que dar 8. Por quê? 8 vezes 12 vai dar 96, e aí 100 menos 96 vai acabar sobrando quanto? Vai acabar sobrando 4. Tá ligado aí no que significa o 8 e o que significa o 4? O 8 indica pra gente o número de ciclos completos. Então significa que por 8 vezes, até eu chegar à minha centésima letra, por 8 vezes eu teria escrito Angra dos Reis de forma completa. Angra dos Reis, Angra dos Reis, Angra dos Reis, Angra dos Reis, 8 vezes. Para chegar à centésima letra, porque se eu tivesse feito isso, né, 8 vezes 12, eu teria chegado à 96ª posição. Como eu preciso chegar na centésima, eu ainda tenho que andar mais 4 letras. Então, por isso que eu falei que aquele resto que está ali acaba sendo decisivo para a gente. O 8, então, fica ligado. O 8 indica para a gente o número de ciclos completos. Perfeito? E esse 4 vai indicar para a gente que a centésima letra ela coincide com a 4ª letra do nosso ciclo. Qual que é a 4ª letra do nosso ciclo? Vem comigo e me ajude aí, olha. A letra A é a que ocupa a 1ª posição, a letra N é a que ocupa a 3ª posição, letra G
E a letra R, que é a nossa letra decisiva para o exercício, ela acaba ocupando a 4ª posição naquele ciclo. Então, o gabarito correto, veja se você identificou aí, o gabarito correto tem que ser a letra A. Letra A, indicando que a letra R seria a 100ª letra aqui desse ciclo. Tudo bem? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como sempre, deixa eu explorar aqui um pouquinho o exercício. Se eu tivesse te perguntado, deixa eu ver uma letra aqui, olha, isso. Se eu tivesse te perguntado o seguinte, até a 100ª letra, quantas letras S eu escrevi? Responde essa aí para mim. Isso aqui é um extra, não tem a ver com esse exercício, mas só para a gente ir aproveitando. Me ajude aí. Se eu quisesse chegar à 100ª letra, quantas letras S eu teria escrito até chegar à 100ª letra dessa sequência? Porque é uma variação que a gente pode ter desse tipo de exercício. Então vamos pensar comigo? Se a gente chega à garantia ali de que até a 100ª letra eu passei por 8 ciclos completos, então significa que eu passei por todas essas letras. E dentro de cada ciclo, veja se você concorda comigo, dentro de cada ciclo, a letra S aparece quantas vezes, hein? Dentro de cada ciclo, a letra S acaba aparecendo 2 vezes, certo? Vou deixar indicado aqui, olha, vamos colocar aqui, ó, como um extra. Como um extra, vamos colocar assim, ó, até a 100ª letra, quantas vezes a letra S? Quantas vezes a letra S apareceu? Me ajude aí, olha. O que eu gostaria que vocês percebessem? Dentro de cada ciclo, a gente tem quantas vezes a letra S aparecendo? Dentro de cada ciclo, a letra S aparece 2 vezes, certo? Aí você vai virar e falar para mim então o seguinte, olha professor, então como foram 8 ciclos completos, 8 vezes 2, 16. Perfeito. O que a gente tem que ficar atento? No ciclo que foi aberto de forma incompleta, a letra S acaba não aparecendo. Então, no caso, se eu fosse escrever até chegar à 100ª letra, quantas letras S que eu teria enxergado? Eu teria enxergado exatamente 16 letras S. Ficou claro? Por quê? São 8 ciclos completos. Dentro de cada ciclo, dentro do conjunto Angra dos Reis, eu tenho por 2 vezes a letra S aparecendo. E no ciclo que foi aberto de forma incompleta, como a gente foi até a 4ª letra, as 4 primeiras letras são A, N, G e R. Então, nesse ciclo incompleto, a gente não tem a presença da letra S. Então, acertou aí. Se você, do outro lado, disse para mim que até a 100ª letra, quantas vezes a letra S teria que ter aparecido? A resposta seria, então, 16 vezes, perfeito? São 8 ciclos completos, sendo que a letra S aparece 2 vezes em cada uma delas. Perfeito? Em cada um desses ciclos. Ok? Passamos por essa? Maravilha. Então, para você que está aqui dentro desse nosso curso na plataforma do Estratégia, sabe o quanto esse modelo é manjado e recorrente nas provas da FGV, tem que estar com a sacada aí na ponta da língua. Identifique quantos elementos nós temos dentro do ciclo, numere de 1 até 0. Esse quociente vai indicar o número de ciclos completos e o resto vai indicar a posição de equivalência. No nosso caso aqui, resto 4 indica que a 100ª letra ela é exatamente igual à 4ª letra do ciclo. Passamos por essa, então deixa eu ver se você está bom mesmo. O gabarito para essa foi letra A, conforme a gente tinha deixado indicado. Vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui. Observem, prova do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, provinha aplicada também no fim do ano de 2019, enunciado dizendo o seguinte: observe a sequência infinita a seguir. E aí o cara despenca lá, ó, B, C, D, F, G, H, G, F, D, C, B, C, D e por aí vai. Igual exame de vista. A letra que vai estar na posição de número 2019 dessa sequência é, e aí vem aqui as alternativas. Então, de novo, não é para sair de uma prova como essa xingando lá o examinador, pô, prova de raciocínio lógico, olha lá o que o cara me pediu, ele pediu para chegar na letra de número 2019. É claro que ele não vai se propor de fazer isso, né? Você vai ter que tentar aqui identificar alguma estratégia que traga celeridade para a resolução do exercício. E aí eu precisaria que você percebesse que, mais uma vez, nós estamos diante de uma questão da Fundação Getúlio Vargas que trata de ciclos. Onde que está o ciclo? Observem, para você enxergar o ciclo, não é observar simplesmente uma repetição de letra, não. Vocês têm que observar a repetição das letras numa determinada sequência, tá bom? Então aqui, vamos tentar observar onde que está o nosso ciclo. Olha para cá, ó. Começa lá do B, eu vou até marcar ele aqui de uma vez, ó. Fica mais fácil vocês enxergarem. Olha para cá, ó. O ciclo vai estar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? B, C, D,
FGH, GFDC. Aí você vai de novo, que aí na hora que eu for começar esse outro ciclo aqui, ó, você vai perceber que a gente vai ter a mesma sequência. É isso que eu preciso ter. Olha para cá. Primeira letra, ó, letra B. Depois, letra C. Depois, letra D. Depois, letra F. Tá vendo aí? Então, esse que tá aqui, ó, é o meu ciclo. B, C, D, F, G, H, G, F, D, C. Um ciclo que é formado, portanto, por quantas letras? Conta aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Perfeito? Para você chegar, então, à letra que vai estar na posição de número 2019, basta que você simplesmente faça o quê? Pegue agora o 2019, divida pelo número de elementos que nós temos dentro do ciclo, interprete o que vai significar o quociente e dê uma conferida no resto, que para a gente aqui é o que vai ser o decisivo mesmo. Na hora de numerar os elementos dessa sequência, lembrem-se, essa letra C que está aqui, quando que eu saberia que uma determinada letra ela corresponde à letra C? Se eu perceber que nessa divisão por 10, o resto foi quanto? O resto foi 0. Você vai sempre numerar os elementos dessa sequência de 1 até 0, independentemente de quantos elementos nós tenhamos dentro do ciclo. Como ele está falando aqui da figura que vai estar da letra que vai estar na posição de número 2019, pegue, portanto, 2019, divida por 10 e vamos dar uma conferida aqui, então, qual que seria o resultado. Olha, o 2019, quando você pega para dividir por 10, confira aí, ó, 20 por 10 vai ter que dar 2, 2 vezes 10 vai dar 20, 20 para 20 sobra 0. 1 por 10 não vai dar, você vai colocar um 0 no quociente. 19 por 10 vai ter que dar 1, 1 vezes 10 vai dar 10, para 19 acaba sobrando 9. Então, o que significa isso? Significa que, para chegar à letra da posição de número 2019, eu passei por 201 ciclos completos, ou seja, para chegar à posição de número 2019, por 201 vezes eu teria escrito aquela sequência, B, C, D, F, G, H, G, F, D, C. Teria que entrar no que seria o ciclo de número 202, só que ele seria um ciclo incompleto. E nesse ciclo incompleto, eu teria que parar na 9ª posição. Qual que é a letra que ocupa a 9ª posição desse ciclo? Se a gente fosse numerando aqui, olha, a gente ia ver que a letra B seria de posição número 1, a letra C seria da posição número 2, a letra que interessa para a gente, olha, era a letra D. Nesse ciclo aí, olha, a letra D ocupa a posição de número 9. Significa, então, que a letra da posição de número 2019, ela é exatamente igual à letra que está na 9ª posição. A letra da posição de número 2019 é, portanto, a letra D. Cuidado, porque é muito comum a gente chegar aqui numa letra D e assinalar a letra D, né? Cuidado que a gente tem que encontrar a alternativa correta que traga a letra D. Cuidado para não fazer bonito, nadar e morrer na praia. Ó, o gabarito correto para essa que está aqui, então, está lá na letra C, hein? A letra D está na letra C, beleza? Que foi, então, o gabarito correto indicado aí para essa questãozinha pela banca FGV. Estamos entendidos? Passamos por essa. Então, independentemente de quantos elementos tiver dentro do ciclo, numere de 1 até 0, aí a gente sabe, eles vão poder variar com letras, com números, com figuras, com formas, seja lá o que for, o padrão é sempre o mesmo. E tenha sempre o cuidado de achar esse ciclo de maneira correta. É comum, às vezes, a galera se embananar, achar que percebeu um ciclo de repetição e aquilo não se confirmar. Aqui vocês viram, no momento que eu identifiquei o que seria o meu primeiro ciclo, eu rapidamente fui para o segundo para ver se havia ali uma correspondência mesmo entre as primeiras posições de um e de outro, beleza? Maravilha, vamos para mais uma. Essa que está aqui, aplicada pela FGV no ano de 2019, concurso da Prefeitura de Salvador, capital da Bahia, terra da alegria. Considere a sequência infinita de algarismos. Aí o cara coloca lá, ó, 24680, 24680, 24680 e por aí vai. Olha o que ele está pedindo para vocês aqui, hein? Ele está pedindo a soma dos 2019 primeiros algarismos dessa sequência. Tomem, então, só um pouquinho de cuidado, porque ele não está pedindo para vocês descobrirem aqui qual que é a letra que vai, na verdade, qual que é o algarismo que vai estar na posição de número 2019. Tudo bem que a gente vai conseguir, inclusive, descobrir que algarismo seria esse. Mas fiquem atentos, porque aí aqui é uma variação, perfeito?
do modelo que a gente estava trabalhando até agora. É uma questão de ciclo, não se discute. A gente tem aqui a repetição sempre de 5 em 5, concorda comigo? Só que aí agora a gente vai ter que falar sobre a soma dos 2019 primeiros algarismos. Então vem cá, vamos criar uma estratégia para esse exercício. Olha, o nosso ciclo então é esse, ó, 24680. Depois de novo, ó, 24680. E aí ele segue, ó, 24680. Então o que eu vou precisar que vocês fiquem atentos? Se eu fosse numerar os elementos aqui desse ciclo, quais seriam as correspondências que a gente faria ali? Como o meu ciclo é composto por 5 algarismos, o primeiro elemento eu associo ao número 1, o segundo ao número 2, e o único cuidado que você tem que tomar é de enxergar o último elemento do seu ciclo associado ao 0 por conta da divisão por 5. Numa divisão por 5, eu jamais vou ter o próprio resto 5. Então a gente deixa o último algarismo associado ao 0, fechamento de ciclo. Então aqui a jogada é a seguinte: se o resto der 1, é porque o último elemento corresponde ao número 2. Se o resto der 2, é porque o último elemento corresponde ao número 4. E assim a gente vai, ó. As correspondências, então, seriam essas, tá bom? Esses números aqui têm a ver lá com os restos de uma divisão por 5. Aí agora me ajude. Quando eu falo do número, né, da posição de número 2019, do algarismo que vai estar na posição de número 2019, o que eu faço? Pego 2019 e vou dividir por 5. Daqui a pouquinho eu apresento aí uma outra possibilidade que vocês também conseguiriam chegar lá, tá? Se eu for pegar o 2019 e for dividir por 5, dê uma conferida comigo, ó. 2019, eu vou pegar e vou dividir por 5. 20 por 5 vai ter que dar 4. 4 vezes 5 vai ter que dar 20. 20 para 20 vai acabar sobrando 0. Aí você vai baixar 1. 1 por 5 não vai dar. Baixa o 0. Baixa o 9. 19 por 5 vai ter que dar 3. 3 vezes 5 vai dar 14. 19, desculpa. 3 vezes 5 vai dar 15. 19 menos 15 vai acabar sobrando 4. Consegue entender o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: para eu chegar no algarismo que vai estar na posição de número 2019, eu tenho que passar por 403 ciclos completos. Só que cada um desses ciclos completos, agora sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre a soma desses caras. A soma dos 2019 primeiros termos. Então o que eu precisaria que vocês enxergassem? A cada ciclo a gente tem uma soma de quanto? Bem, se eu for somar ali, 2 mais 4 vai dar 6, 6 mais 6 vai dar 12, 12 mais 8 vai dar 20, 20 com 0 vai dar 20. Então significa que cada ciclo completo que eu passo, se eu fosse somando aqueles algarismos, a cada ciclo completo eu teria soma 20. Como são 403 ciclos completos, seriam então 403 vezes 20. E mais aqueles 4 algarismos que a gente teria que incluir do ciclo incompleto, que seria o ciclo de número 404, certo? Então a gente ainda teria que somar mais os 4 primeiros algarismos, que seriam o 2, o 4, o 6 e o 8. Para essa questão que está aqui, é possível que você tenha pensado no seguinte: Brunão, sabe o que eu fiz? Ao invés de imaginar o 2019, eu imaginei o 2020, porque aí eu arredondei o 2020 para que eu tivesse lá o último algarismo como se fosse o 0. Aí eu sabia que se fosse dividir 2020 por 5, eu chegaria a uma divisão exata. E aí depois eu simplesmente tirei o último, né? Porque aí se eu somasse, por exemplo, se eu considerasse que fossem 2020 termos, eu teria que tirar o último algarismo. Só que aí o último algarismo do ciclo é o 0. Aí, professor, eu achei mais fácil então resolver esse exercício como se fosse 404 vezes 20. O que é esse 404? Para quem imaginou, ao invés de 2019, 2020 termos, 2020 dividido por 5 dá exatamente 404. Só que não são 2020 termos, são 2019. Então eu teria que tirar o algarismo correspondente ao da última posição, só que era o 0. Então por isso que alguns de vocês podem ter raciocinado como 404 vezes 20, vai dar certo do mesmo jeito, beleza? Qual a divisão que eu deixei indicada para vocês aqui então? Veja se ficou entendido o raciocínio. Da posição de número 2019, a gente vai ter então o que? Olha, 403 ciclos completos. Então a gente teria isso aqui, olha. Se eu fosse trabalhar com o 2019 mesmo, eu ficaria com isso aqui, olha. 403 vezes 20. Vou deixar indicado aqui para não ter dúvida nenhuma. Olha, cada ciclo
cada ciclo com soma, e aí a gente tem lá, olha, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 0, ou seja, cada ciclo com soma 20. E aí a gente fica então, olha, com 403 vezes 20, se você for multiplicar 403 vezes 20, vai ter que dar 8.060, perfeito? E aí, mais os 4 algarismos do que seria o próximo ciclo. Só que aí os 4 algarismos do próximo ciclo seriam, então, o 2, que é o primeiro, mais o 4, mais o 6, mais o 8. Ou seja, eu teria que ficar com 8.060 mais 20, que é o correspondente a essa soma que está aqui. 8.060 com mais 20 vai ter que dar 8.080. E aí o gabarito correto para essa questão aqui, então, estava indicado para vocês, olha, aqui, a letra D de dado. Perfeito? Então aqui, de novo, Brunão, por que você está multiplicando isso tudo aí por 20? Eu fiquei perdido. É porque ele está falando, só para a gente deixar claro aqui, olha, ele está falando sobre a soma dos 2019 primeiros termos. Então quando a gente fala da soma, cada ciclo não tem ali 5 algarismos, não é o 2, o 4, o 6, o 8 e o 0? Então cada ciclo tem soma quanto ao todo? 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20. Cada ciclo, ou seja, a cada 5 algarismos, eu tenho soma 20. Como foram 403 ciclos completos, por isso que eu fiz 403 vezes 20. E mais aqueles 4 últimos algarismos, perfeito? Só para deixar claro, se o exercício tivesse me pedido, como tinha pedido nos 2 anteriores, qual que é o algarismo que está na posição de número 2019? Está claro para você aí qual que seria a resposta? Qual que é o algarismo que está na posição de número 2019? Como o resto aqui foi o 4, eu teria que fazer a correspondência com o quarto algarismo do ciclo, ok? Que seria o 8. Então, só para deixar claro, o algarismo que está na posição de número 2019 seria o 8. Tanto que você vai ver que a última soma que eu fiz aqui foi justamente de quanto? Olha, foi justamente desse 8. Perfeito? Então tá aí, ó, gabarito correto para essa que está aqui, 8.080. Fiquem atentos, porque é uma variação que a gente pode ter numa prova aí da FGV, como a gente teve nessa que está aqui, dessa situação envolvendo os ciclos. Ele não pediu simplesmente qual que é o algarismo que está naquela posição. Ele citou aqui a questão da soma. Não foi a primeira vez que isso aconteceu também em prova da FGV e com certeza não vai ser a última, tá? Fiquem ligados então. Vamos para a última que eu separei para vocês nesse bloco aqui com questões da FGV. Dê uma olhadinha nessa que está aqui, olha, que foi aplicada no concurso da Prefeitura de Angra dos Reis, finzinho aí do ano de 2019. Paulo precisa tomar um suplemento de vitaminas. Seu médico receitou determinado produto com a indicação de tomar um comprimido a cada dia, todos os dias. Paulo comprou o suplemento indicado em uma embalagem de 60 comprimidos. Se ele começou a tomar seus comprimidos em uma segunda-feira, então ele tomou o último comprimido dessa embalagem, e aí vem aqui então as alternativas. Em uma quarta, em uma quinta, uma sexta, um sábado ou em um domingo. Então a gente sabe que essa que está aqui é uma outra variação que a gente pode ter. Esse modelo de questão que está aqui, para um edital da FGV, ele acaba entrando às vezes ali como a ideia de raciocínio sequencial e ao mesmo tempo como questões que tratam de raciocínio temporal, as questões de calendários. Aqui a gente vai citar a questão do calendário, justamente porque a gente está falando ali dos dias da semana, mas ao mesmo tempo o calendário acaba apresentando um padrão, um ciclo, né? Cada semana acontece de 7 em 7 dias, então a gente consegue mesclar os dois raciocínios num enunciado como esse. Mesmo padrão, mesma jogada. O que eu sempre oriento vocês? Como ele está falando aqui dos dias da semana, a gente começa estabelecendo ali como se eu tivesse um mini calendário. Então a gente tem aqui, ó, os dias da semana na ordem: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Bem, o que ele colocou para a gente é que o primeiro comprimido ele tomou em uma segunda-feira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai associar a segunda-feira ao primeiro elemento desse ciclo, certo? A semana, professor, mas a semana começa no domingo. Tá, mas o cara começou a tomar o comprimido dele na segunda-feira. Então, a segunda-feira vai ser o primeiro elemento, né? Vai ser o primeiro dia do ciclo que ele está tomando ali dos comprimidos. Então, a gente começa. Segunda-feira, eu vou associar ao número 1. Terça-feira, eu vou associar ao número 2. Quarta ao número 3. Quinta ao número 4. Sexta ao número 5. Sábado ao número 6.
E o domingo, cuidado para você não se confundir aqui, o domingo eu vou associar ao resto 0. Então, peraí, Brunão, quer dizer que é para começar do domingo? Quer dizer que é para eu colocar no meu calendário o domingo como se fosse o dia 0? Brunão, que raio de calendário maluco seu é esse que tá aí? Não confunda as ideias não, tá bom? Eu não tô te falando que tem calendário aí de algum mês que vai ter lá o dia 0, não tem nada a ver com isso. Entenda a lógica da coisa. Se o cara começou a tomar os comprimidos dele na segunda-feira, quando que fecha o primeiro ciclo, primeira semana do tratamento dele? A primeira semana fecha no domingo seguinte, certo? Se ele começou a tomar na segunda, quando que ele fecharia o ciclo de 7 dias? No domingo da semana seguinte, porque aí na próxima segunda, ele já está abrindo a próxima semana, certo? Então aqui, por isso que eu falei que a gente vai mesclar as ideias. É uma questão que vai mexer com a parte de orientação temporal por conta dos calendários, mas seguindo exatamente o mesmo padrão das questões de ciclos que a gente estava resolvendo agora há pouco. A diferença é que o ciclo aqui agora acontece no calendário. Se ele começou a tomar o comprimido na segunda-feira, basta que você associe então a segunda-feira ao número 1 e assim você segue. O último elemento do ciclo, a gente não combinou que ele vai estar sempre associado ao resto 0? O último elemento desse ciclo de uma semana que começou na segunda seria o domingo, que a gente associa ali então ao 0. Feito isso, meu amigo, é partir para o abraço, segurar a emoção e carregar esse pontinho aí para casa na prova da FGV. Você vai pegar o 60, que foi o número de comprimidos que ele tomou, vai dividir pela quantidade de dias que nós temos na semana, que são 7, analisar o quociente e conferir o resto, que vai ser o que vai decidir aqui o nosso exercício. Então me ajude aí do outro lado, olha, pega o 60, vou dividir por 7, 60, se eu for dividir por 7, vai dar 8, 8 vezes 7 vai dar 56, e aí 60 menos 56 vai acabar sobrando 4. Consegue entender o que significa esse 8 aqui? Esse 8 significa, então, que uma pessoa que toma os 60 comprimidos diariamente de forma ininterrupta, significa que ele passa, então, um tratamento que tem 8 semanas completas e abriria o que seria a 9ª semana, só que ele não fecha a 9ª semana, seria uma semana incompleta. Então são 8 semanas completas, tanto que 8 vezes 7 vai dar 56 e mais 4 dias. Se foram 8 semanas completas, entenda, é porque foram 8 semanas passando então de segunda a domingo, segunda a domingo, segunda a domingo, por 8 vezes, até que eu cheguei no que vai ser a minha 9ª e última semana, incompleta. Mas aí eu vou precisar de quantos dias? Eu vou precisar de 4, por isso que é importante você saber interpretar o resto. Se eu vou precisar de mais 4 dias, se a semana começa na segunda, basta que agora você conte lá, olha, segunda, data 1, terça associada ao número 2, quarta associada ao número 3, quinta associada ao número 4. A resposta para essa questão que está aí, mandou bem? A resposta para essa questão que está aí tinha que ser a alternativa que indicava para a gente a quinta-feira, ok? Esse resto 4 está aqui, ó, associado à quinta-feira. Gabarito correto para essa que está aí, então, confira comigo. Estava indicado para vocês lá na letra B de bola, ok? Muito bem, para você que está acompanhando o curso aqui dentro da plataforma da Estratégia, sabe que esse modelinho que eu trouxe para aqui nesse vídeo também é dos mais manjados. Se você ainda não resolveu outras questões semelhantes, você pode ter certeza que aí, nessa sequência de vídeos que a gente tem outras questões seguindo exatamente esse padrão que está aqui. É questão de fazer, refazer, treinar, pegar a manha, porque se pintar, e sempre tem possibilidade de pintar isso nas suas provas da FGV, é para chegar e mandar bem. Tranquilo? Teve dúvida, dificuldade? Volte e me acompanhe. Se estiver tranquilo, fecha esse vídeo com vocês por aqui, gabarito aí, ó, letra B. Agradeço a companhia. Valeu!